Começa falando aí, o Cioff, da geração 128 bits, né? A gente começa ali com Dreamcast, PlayStation 2. Essa geração que é muito louca, né? Primeiro, o Dreamcast foi o primeiro console que eu vi, que foi o Alex, até que comprou, um amigo meu, comprou o Dreamcast. E assim, nossa, pra mim, o bagulho rodava o Windows CE. Cara, tinha o Windows dentro do videogame, cara. Eram umas coisas assim que, tipo. Mas assim, o Dreamcast ele ainda tava muito abaixo do que a gente. Do que a gente tava acostumado. Do que a gente ainda ia ver naquela geração. Né? O Dreamcast ele tinha jogos ótimos, mas. Tem jogos que o pessoal acha incrível até hoje, que eu nunca joguei, por exemplo, Skies of Arcadia. Não fala muito bem desse jogo, ainda preciso jogar. Mas você teve ali o GameCube da Nintendo e você teve também o PlayStation 2, né? E teve E o o Xbox. primeiro Xbox. Ele basicamente Isso. ele era um Pentium, ele era um PC numa Era um caixa. Pentium 3. Era um Pentium 3 numa caixa parecendo um console, né? Basicamente isso. Tanto é que tinha gente que formatava pra usar como um PC, de verdade. É... E assim, essa geração, ela além de ter trazido mais capacidade, que foi o DVD, né? Tanto o Xbox, tanto o GameCube que rodava um CDzinho proprietário pequenininho de acho que era 35. 1.35 giga. É, Era exatamente. muito pouco, né? Era muito pouco. Mas o Era. GameCube fazia jogos incríveis. Eu acho até que o GameCube é o melhor console daquela geração em questão de poderio gráfico, né? Mas ele ficou muito abaixo de todos os outros consoles em questão de venda, em questão de jogos que bombaram ali naquela característica, né? Mas o indício de que os gráficos realmente nem sempre importam, né? No caso dessa geração, realmente, a gente começou com o Dreamcast, eu também conheci o Dreamcast a partir de um amigo meu que comprou. E os primeiros jogos que eu vi no Dreamcast foram mais em 2D, mas eram jogos bem bonitos. No caso, o Capcom versus SNK, né? Que era um jogo bonito pra caramba no 2D, que você tinha cenários, carros voando por cima da tela no fundo, sabe? Era uma coisa absurda. E aí você tem o Sonic Adventure, né? É, Quando começou, é o 3D super rápido, assim, em 3D. Era como se eu estivesse jogando Sonic 2, só que em 3D, é, sabe? Muito rápido, muito frenético. E era bonito pra caramba, né? Um videogame que eu tenho uma certa admiração, o Dreamcast. Logo depois, a SEGA fez um pouquinho de sucesso, deu uma risadinha. Aí chegou a Sony e falou, né? Acabou sua festa, filha. tá bom. Agora é a hora dos adultos. Aí É hora dos adultos brincarem. veio a Sony e colocou o PlayStation 2, que trouxe jogos, né? Como, como o GTA, o mundo aberto, né? O mundo aberto surgiu nessa geração, porque ele ia carregando do CD e conforme você. A velocidade de leitura do CD, ele ia carregando do CD. Então você tinha o Era, GTA San Andreas, você tinha o Shadow of the Colossus. era o começo da tecnologia de streaming, né, mano? Porque isso aí era um streaming do CD, É, era é, carregando. é. Você ia carregando conforme em tempo real, né? Uma Exatamente. grande quantidade de dados e jogando para memória RAM do console e jogando para tela e você ia jogando. Era um negócio que tipo, caraca, né? Eu, por exemplo, GTA era um jogo que não me interessava em questão de narrativa, não me interessava em questão de jogo, mas você não tinha como você não olhar aquele jogo e falar assim, caraca, isso aí é muito diferente de tudo que eu já vi nos consoles, Foi um salto monstruoso mesmo. né? E aí não estamos falando só de poder gráfico, estamos falando também de poder, todo o poder que o console tinha. Como disse, leitura de CD, velocidade de leitura de CD, capacidade do DVD, né? Lia muito mais dados, tinha muito mais memória RAM para poder trazer mais coisas para trabalhar em tela, entendeu? Então é uma geração que para mim começa a definir aí
que os gráficos, pra mim, já na geração PlayStation 1, né? PlayStation 2 consolidando que os gráficos importam pra caramba. Nessa geração realmente os gráficos importaram É. muito, Eles não né? importam tanto assim Depende do quesito, né? É, Acho que pro mercado ele importou. Pro é. mercado ele importou bastante. Eles não importam tanto assim pra poder pro sucesso de uma plataforma, mas eles importam em questão mercadológica. Se você não tem um recurso X, cara, vou dar um exemplo que não tem nem a ver com games. Mas lembra da época que começou a surgir as televisões em 3D, né? Lembro. Que era um recurso, todo mundo queria comprar uma televisão em 3D, queria comprar com óculos, Só etc. que foi alinhado com o fim dessa geração e o começo da próxima. Mano, hoje em dia nenhuma televisão vem com óculos mais. É, Morreu. É um negócio que o público. Que conseguiram vender para as pessoas, mas o público não se interessou. Então, assim, nem sempre um recurso gráfico vai realmente fazer a diferença para a plataforma vender. Mas alguns recursos gráficos também fazem a diferença. sim, com certeza. Né? Com certeza faz diferença. É isso só falando um pouco dos videogames que você falou aqui dessa geração, o Dreamcast, né, foi o início da geração, depois você tem o PlayStation 2, e o engraçado é que eu tô falando deles em ordem de potência. O Dreamcast da geração 128 bits ele foi o mais fraco, né, depois veio o PlayStation 2, por incrível que pareça, até hoje o videogame mais vendido de todos os tempos, né, o PlayStation 2, e depois veio o GameCube, né, que ele tinha até um processador de 400 e poucos MHz, 400 para 500 MHz, se eu não me engano. E aí vem o Xbox, que era o mais forte, né? Mas a Microsoft, como ela estava entrando no mercado, tentando abocanhar ali uma parte do mercado que já era multimilionário, né? Que acho que foi mais ou menos, foi nessa geração que os games passaram as outras mídias, né? No caso, o cinema, a música. Né? Acho que foi nessa geração que aconteceu essa reviravolta. Então a Microsoft percebendo isso falou, pô, vamos entrar nessa daí também, né, para ganhar e lançaram o Xbox. O Xbox Temos fez um dinheiro, sucesso. podemos comprar Exatamente. todo mundo. Vamos entrar nisso aí. Vamos entrar, vamos. Ô Nintendo, você quer que você comprar? A Nintendo Rio da cara da Microsoft, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Exatamente. Foi E aí contado há pouco tempo, mas isso foi lá atrás. A Microsoft tentou comprar a Nintendo. tentou. E a gente lia nas revistas falando sobre isso, e rolava piadas e tudo mais, né? Eles tentaram mesmo comprar a Nintendo, eles queriam entrar pesado no mercado, né? Eles queriam é, meio que instaurar um certo monopólio ali, né? Porque se a Microsoft, que era gigante, comprasse a Nintendo, que já era uma empresa muito bem sucedida, cara, a gente teria aí um cenário bem diferente do que a gente tem hoje, né? Mas graficamente falando, o Xbox ele era o mais forte da geração, né? Tanto que eu tive um Xbox, eu joguei bastante, e um jogo que, assim, na minha opinião, não tinha como os outros consoles rodarem, era o Ninja Gaiden Black, cara. É um jogo frenético, um jogo lindo demais, que ele tinha uma capacidade muito à frente dos outros videogames, assim, sabe? Você tinha, claro, no PlayStation 2, um God of War que era bonito. O God of War, ele era muito bonito, principalmente o God of War 2. Você tem vários exemplos de jogos muito bons no PlayStation, no GameCube, mas eu acho, assim, pra mim, nenhum deles ele chega perto do poderio que tem o Ninja Gaiden. Até porque ele, além de ser um jogo 3D muito bonito, eu joguei aquele jogo na qualidade VGA, no monitor VGA, era um negócio absurdo. Ele batia muito jogo de PC da época. Né? Então, além de ele ser bonito, ele era rápido demais, né, com muito efeito na tela. É uma coisa fora de série, assim, mas o GameCube também tinha jogos maravilhosos, muito bonitos, PlayStation 2 também. E uma coisa que eu queria dizer, que a gente até falou quando a gente estava comentando sobre o Mega Drive, é que um dos meus jogos favoritos, o meu jogo favorito de PlayStation 2, ele rodava a 15 FPS, de 15 a 20 FPS. Eu tô falando do Shadow of the Colossus, cara. É um jogo lindo demais. É um jogo que ele marcou, sim, a plataforma. É um jogo que, meu, se você fala de PlayStation 2, você provavelmente vai lembrar dele, né? Que foi onde ele apareceu. Um jogo sensacional. Mas ele rodava 15 FPS, 15, 20 FPS. Eu não tava nem aí pra isso, sabe? Eu me divertia pra Era lindo caramba. demais. Era um jogo, cara, que eu lembro que eu nunca entendi o que tinha que fazer naquele jogo, né? Na época. Tanto, eu comprei o Play 2 no final da geração.
Então, cara, eu comprei o Play 2 e gravei acho que uns 200 DVD. Sério, Olha, sério, foi tudo de uma vez. Eu tinha jogo pra caramba pra jogar. Lembra quando eu vi o Shadow of the Colossus? Eu colocava só pra rolar a abertura. Porque eu tentei jogar o jogo, não entendi pra onde eu tinha que ir. Mas tem outros jogos pra jogar, depois um dia eu jogo isso aí. Entendeu? E às vezes eu tipo, tava sem nada pra fazer em casa, tava fazendo alguma outra coisa, eu queria deixar o videogame rolando alguma coisa, sabe? E cara, o meu favorito de fazer isso era Shadow of the Colossus. Aquela abertura do Shadow of the Colossus, toda em 3D, né, que não era uma CG, pra mim é um negócio assim, o cavalo e tudo mais, o cabelo do cavalo, o rabo do cavalo. Nossa, cara. era É impressionante. algo que tipo, nossa, não estávamos preparados pra ver aquilo num videogame. É, Parecia de era- verdade. parecia. A animação que eles fizeram da Agro, né, que é o cavalo, é uma coisa fora de série mesmo, assim. Acho que eles, não sei se eu não sei se eles usaram motion capture, né, que era uma tecnologia que já estava sendo muito utilizada nessa geração, que era você captar o movimento mesmo da pessoa, ou no caso do animal, e você passar ele para a forma digital, né, no Já, videogame. Já, já, o Motion já Capture. tava já. O Motion Capture já tava, tipo, como a gente falou do Mortal Kombat, ele já tá lá. Entendeu? Os movimentos eram movimentos reais. Tinha vários outros jogos de Lá no luta. Mortal Kombat não era motion capture. Lá eles faziam aquela tecnologia de pegar as fotos, no caso. Sim, mas a pessoa fazia o movimento. Né? Sim, mas não tinham sensores na pessoa, é isso que eu tô Não falando. Lá tinha os sensores? Eu não, não acho que tinha, tinha era sim. fotos. Eram fotos, era a sequência de Só fotos que eles fotos. faziam. Tá, Exatamente. tá. Mas, por exemplo, na geração já do Play 2, já tem vários jogos que você já sabe que utilizavam isso. Né? Sim, Eu pensei sim. num agora e esqueci qual que era que Eu acho tinha. que o próprio Metal Gear Solid 2, que teve no PlayStation 2, o Metal Gear Solid 2, o Metal Gear Solid 3, tudo utilizou também, né? Meu, pior que tem vários jogos assim, mas a gente não vai lembrar assim do nada, mas no Shadow of the Colossus a movimentação do personagem, algumas coisas foi feita assim em motion capture, não tudo, né, mas eu acho que grande parte ali também. Já tava bem peso, né, você, tipo, o jogo, ele já era tão real, que por que você não pegar e captar os movimentos reais mesmo de uma pessoa, né, de um animal e passar pro meio digital, né? Já era uma coisa que já tava bem forte. E então, meu, tipo, que nem você falou da Agron, né, que é a égua do Shadow of the Colossus, meu, é impressionante a movimentação, né? É um negócio fora de série mesmo. Né? Você já tinha. Você tá pesquisando aí o Não, jogo? não Então, precisa. essa geração, ela não é à toa que o PlayStation 2 ele é o videogame mais vendido até hoje, né? Porque foi uma geração assim que realmente ela já começou a dar um nível de realismo, né? Que era bem fora da curva mesmo, assim, ó. É, a gente até brinca que em cada geração a gente fala, pô, não vai ser melhor do que isso, e era melhor. Chegava na próxima, não vai ser melhor do que isso, e era melhor. No PlayStation 2, você chegou num patamar assim que, cara, sinceramente, sinceramente, os jogos que a gente tem hoje em dia, na minha opinião, eles ainda têm muito da geração do PlayStation 2, só que o polimento é É, diferente, entendeu? Então a geração do PlayStation 2 foi uma geração assim, uma das mais não. importantes dos videogames. E, e foi uma geração que gráfico importou bastante, assim. E como a gente está falando, no fator de vendas, né, e tal, de sucesso da franquia da empresa, né? Claro que, assim, desde o começo aqui, é uma coisa que eu ia falar no final do cast, mas eu já quero colocar aqui um pouco, que a diversão ela vai estar lá num jogo que roda no PlayStation 2 e que tem gráfico de Super Nintendo também, sabe? Ela vai estar lá. Mas para continuidade aí do mercado, né, dos games, É. ela importou bastante.